nós possamos estar aí refletindo sobre as realidades da nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Nós estamos aí na nossa quinta aliá, no capítulo 17 do livro de Números, Bamidbar, no deserto. No capítulo 17, versos 16 a 24, é a nossa leitura de hoje. E hoje nós vamos ter aí exatamente aquele momento da confirmação da nomeação de Aharon para a função de Kohen Gadol, o sumo sacerdote, né? E logo em seguida vamos ter aí uma palavra com referência, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel trazendo para nós, de acordo com a leitura de hoje, exatamente sobre a questão de rapidez, né? Vivemos momentos em que tudo está assim, ó, praticamente, né? Falando, né? Você hoje pode assistir ao vivo e a cores, por assim dizer, um acontecimento que está lá do outro lado do mundo, e você pode ver simultaneamente do lado de cá, né? Então nós estamos vivendo assim um tempo chamado da era moderna, em que as coisas estão acontecendo rapidamente, seja para o bem, seja para o mal, mas estão acontecendo rapidamente. E nós estamos contemplando essa realidade aí, né? E aí, de acordo com esta aliá de hoje, nós temos aí o nosso Rebbe Menachem Mendel, que vai trazer uma palavra sobre rapidez, né? Então vamos nos preparar para isso daí. E também vamos falar sobre Gimel Tammuz, né? O dia 3 de Tammuz, com referência ao nosso Rebbe Menachem Mendel, né? O tzadik, o justo da nossa geração, e também, né? O líder da nossa geração, né? Então nós estamos aí em 1994, no 12 de junho, nas primeiras horas da manhã. Então, finalmente, né, houve a ocultação do corpo físico e a libertação, né, da alma do nosso Rebbe Menachem Mendel, das limitações do corpo físico, ok? Vamos mandar o nosso Shalom Shalom hoje para a Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, o Rogério Cassolato, São José do Rio Preto, São Paulo, o Gerson Gelman, Valtemar Almeida Ribeiro, da cidade de Lorena, interior de São Paulo, Rava Maria Elza, da cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, Leonel de Souza, João Luiz Martins, Andro Garcia, da cidade de Campina Grande, Paraíba, Jonas de Souza, lá de Guarulhos, Grande São Paulo, o Luiz Carlos Souza, de Sorocaba, né, que está ali como emissário em Sorocaba, Baruch Hashem, Estela Clementina, da cidade João Monlevade, Minas Gerais, Emanuele, melhor dizendo, Emanuele Fernandes, da cidade Espera Feliz, também em Minas Gerais, Manuel Gutierrez Lins, da cidade de Guajará Mirim, em Rondônia, a Rose Chonchol, do Rio de Janeiro, a Sebastiana Riverleia, de Cacoal, Rondônia também, Cleiton Silva, da cidade de Timóteo, Minas Gerais, né? Baruch Hashem aí, aos nossos internautas aí, os nossos alunos de A Tarde com a Torá, Baruch Hashem, né? A nossa quinta leitura de hoje é sobre a confirmação da nomeação de Aharon. Então, como o povo rebelou-se novamente contra a posição de Moshe e Aharon, Moshe é o líder máximo daquela geração, e Aharon o Kohen Gadol, né, o sumo sacerdote. Então, eles estavam sendo acusados, né, de nepotismo, e então se rebelaram contra Moshe mais uma vez, né? Então aí simplesmente Deus, né, logo após Aharon como Kohen Gadol, né,
a rebelião novamente, né? Não bastou a questão de Korah, Datran, Abiram e os 250 homens que foram levar os seus incensários, né, na presença divina, sem ser autorizados. Apesar da morte deles, vendo a ação divina, em que a terra abriu sua boca e simplesmente Datã, Abiram e Korah, tudo que pertencia a eles, bem como seus familiares, todos desceram vivos ao abismo, né? Que a terra abriu sua boca para engoli-los. E mesmo assim, no dia seguinte, o povo novamente se revolta contra Moshe e Aharão, né? E aí não há tempo para Moshe fazer nenhum tipo de prece, porque a praga, uma praga, né, que não entra em detalhes aqui sobre que tipo de praga mas era uma praga que estava consumindo o povo, a morte estava sendo instantânea. E Moshe simplesmente diz a Aharão, corra com seu incensário no meio da congregação do povo judeu e leve o seu incensário para espiar em favor do povo, porque a praga já começou a ceifar vidas, né? Então Aharão pega o seu incensário e vai, né, no meio da congregação do povo, e ali então ele oferece a oferenda de incenso como expiação, e a praga cessa, e então naquele momento 14.700 homens vieram realmente perder a sua vida devido à sua rebelião. Então aí Deus ele toma uma decisão, ele convoca então Moshe e Aharão e toda a congregação de judeus, né, o povo judeu, com as suas lideranças, né, a trazerem cada um cajado de cada tribo, para realmente ser colocado diante do Eterno e passar ali no Santo dos Santos toda a noite, e no dia seguinte Deus mostraria quem era o escolhido para Kohen Gadol. Então é isso que nós vemos aqui no capítulo 17, a partir do versículo 20, versículo 16. Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel e pegue deles um cajado para cada casa paterna, dentre todos os líderes, de acordo com suas casas paternas, 12 cajados. Inscreva o nome de cada homem em seu cajado. Inscreva o nome de Aharão no cajado de Levi, pois há somente um cajado para o líder de cada casa paterna, e os sacerdotes são da tribo de Levi. Coloque o cajado na tenda da reunião diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O que ocorrerá é que o cajado do homem que eu escolher florescerá, e assim me acalmarei, me livrando das queixas dos filhos de Israel, as quais eles dirigem a vocês. Então Moshe falou aos filhos de Israel, e todos seus líderes lhe deram um cajado por líder de acordo com sua casa paterna, um total de 12 cajados. E o cajado de Aharão estava no meio de seus cajados. E Moshe, né, colocou o cajado diante de Deus na tenda do testemunho. E no dia seguinte, Moshe veio à tenda do testemunho e vejam, o cajado de Aharão da casa de Levi floresceu. Ele floresceu e começou a produzir frutos e gerou amêndoas maduras. Moshe retirou todos os cajados de diante de Deus para os filhos de Israel. Eles viram o que havia acontecido, e cada homem pegou o seu cajado de volta e retornaram às suas respectivas tribos. Ok? Baruch Hashem. Então nós temos aí, o nome de Aharão está inscrito no cajado de Levi, né? Embora, segundo o comentário de Rashi, o Eterno tenha dividido em duas famílias, né, a tribo de Levi, uma família de sacerdotes separada dos levitas, né? Então, dentro da própria tribo de Levi, havia uma separação dupla. Aqueles que eram explicitamente para o serviço no Mishkan, tabernáculo no deserto, bem como posteriormente o Beit HaMikdash.
assim como os demais, mesmo da tribo de Levi, né, responsável pelas demais questões mais externas ao Beit HaMikdash, ou o mexicano tabernáculo no deserto, ok? Então, a tribo de Levi, de fato, estava separada em duas famílias, por assim dizer, né? A família dos sacerdotes do Kohen Gadol estava ali com Aharon e a sua descendência, e os demais estavam com as demais práticas concernentes aos levitas, né? Então, por isso que foi necessário colocar o nome de Arão na tribo de Levi, para saber que a tribo de Levi totalmente era representada por Aharon, ok? Então, por isso, o nome de Aharon. E aí foi colocado, então, os 12 cajados diante do testemunho, né? Da tenda do testemunho, e entre os 12 estava o 13º cajado, que era o cajado de Levi, né? A tribo de Levi. E aí passou a noite e ali ficou. E qual era o intento de Deus dentro desse aspecto aqui, segundo a própria Torá e os comentários de Rashi, né? Deus estaria colocando um ponto final nessa história. Era momento de o povo parar realmente de ficar reclamando sobre a posição de Moshe e de Aharon. Então, dessa vez vai ser a prova cabal, né? E dessa vez, então, Deus disse a Moshe: ficarei realmente livre dessas queixas que o povo faz para vocês, e isso chega até mim. Então, nesse sentido, os cajados ali foram colocados, né? Então, Rashi, ele continua comentando que miraculosamente brotaram amêndoas do cajado de Aharon. O propósito de Deus ao realizar este milagre foi: eu me livrarei das queixas dos filhos de Israel, as quais eles dirigem a vocês, conforme consta aí no versículo 20. O cajado foi então preservado como um lembrete de que eu escolhi Aharon para ser sacerdote, e assim eles não mais reclamarão sobre o sacerdócio, né, que está a cargo de Aharon e os seus descendentes. Entretanto, isso suscita uma pergunta, né, traz para nós Rashi. Korah era um membro da tribo de Levi e, portanto, sua revolta contra Moshe e Aharon foi uma grande parte um problema interno dentro da própria tribo de Levi, ou seja, vamos resumir aí, né, uma briga de família. Assim como o direito de Aharon ao sacerdócio seria estabelecido, retirando-se somente o cajado da tribo de Levi, com o seu nome escrito nele. Certamente, para desaprovar a validade da reivindicação de Korah, não deveriam ser tirados 2 cajados da tribo de Levi, né, porque estava dividido em 2 famílias. Ou seja, não era necessário ter 2 cajados, um para o sacerdócio, com o nome de Aharon, e nele um outro cajado para o líder, né, dos outros levitas. Então, dessa forma, quando o cajado de Aharon floresce, isso comprovaria de fato e de forma definitiva que ele for escolhido por Deus como sacerdote dentre toda a tribo de Levi. Então isso se tornaria algo simplesmente inquestionável, porque todos os cajados foram levados na presença de todos, foram levados por Moshe à tenda do testemunho, onde Deus se reúne com Moshe e Aharon e ali fala com eles, certo? Então, o sinal do cajado, né, dos cajados, nós temos aí 2 questões ainda nas explicações de Rashi. Primeiro, que o sacerdócio pertencia exclusivamente à tribo de Levi. Então, isso também era inquestionável. Então, Deus estaria trazendo uma resposta definitiva. O sacerdócio é da tribo de Levi, ponto. Segunda questão, que dentro da tribo de Levi, o sacerdócio pertencia exclusivamente a Arão. Então, nesse sentido,
a tribo inteira de Levi, né, com um cajado único, e escrever o nome de Aharão nele, indicaria a escolha de Deus pela tribo de Levi em geral e por Aharão em particular. Então, se porventura, né, o que Rashi comenta, se porventura houvesse 2 cajados, ainda o povo poderia questionar. Mas à medida que foi só um cajado para a tribo de Levi, então ficou caracterizado realmente que a escolha de Deus pela tribo de Levi é, em geral, a tribo do sacerdócio. E Arão, em particular, e a descendência de Arão, estavam mais explicitamente com a questão do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e os sacerdotes nos trabalhos mais íntimos do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit Hamikdash. Então, dessa forma, Deus estaria definitivamente resolvendo a questão, né? E aí realmente o povo, quando vê o cajado de Aharão, né, que floresce e já dá frutos imediatamente, então vem confirmar, a tribo de Levi é a tribo dos sacerdócios, e em especial Arão é o escolhido em particular para ser o Kohen Gadol. Ponto final na história. É isso que vem trazer aí. Mas mesmo assim, continuando com as nossas explicações aí do nosso Rashi, né, o grande comentarista da Torá, inclusive nosso Rebbe Menachem Mendel fala que é importante nós estarmos realmente estudando a Torá com as reflexões, os ensinamentos de Rashi, né? Então, Rashi afirma que as flores caíram. Ele não pretende dizer que Moshe as deixou no chão da tenda da reunião. Então, no interior da tenda da reunião, que é o Santo dos Santos, o Kadosh Kadoshim, né? Então, quando Moshe adentra ali, então realmente o cajado de Arão, ele já tinha flores, muitas já estavam caídas e já estavam produzindo realmente o fruto. Dessa forma aí, então, né, as amêndoas já estavam se amadurecendo. Então Rashi diz que Moshe, ele pega das flores caídas e ele leva junto com todos os cajados, mais o cajado de Arão, para mostrar ao povo como testemunho que todos os cajados não aconteceu absolutamente nada. Mas com o cajado de Arão já deu flores e muitas já tinham caído, e ele recolhe essas flores que estavam pelo chão, que antes do fruto vem a flor do fruto. E então ele traz as flores que já caíram, trazendo o cajado de Arão já com amêndoas maduras, e junto com o cajado ainda tinha flores no próprio cajado, que também começavam a cair diante de todos, e ao mesmo tempo as amêndoas surgindo e amadurecendo de forma milagrosa e praticamente instantânea. Ou seja, com muita rapidez, o cajado de Aharão floresceu e frutificou. Ok? Então, deste modo, o povo compreenderia que as amêndoas não teriam aparecido de repente no cajado, mas que elas passaram por um processo de crescimento natural. Ou seja, primeiro floresce, né, para depois dar o fruto. E depois que floresceu, soltou as suas flores, produzindo frutos imaturos e finalmente amadurecidos. Então, todos eles viram acontecendo isso de forma literal diante dos seus olhos. Assim, Rashi entendeu que o crescimento das amêndoas no cajado de Aharão era algo parcialmente miraculoso e parcialmente natural. Então, havia de forma parcial, né, o florescer e os frutos aparecendo e amadurecendo. Por que parcial? Porque de forma milagrosa, o cajado de Aharão, ela deu de forma milagrosa flores para produzir amêndoas, certo? E de forma milagrosa, essas flores
já amadureceram rapidamente para dar o fruto. E rapidamente o fruto começou imaturo e já em seguida maduro. Tudo acontecendo de forma rápida. Então, parcialmente, o Rashi diz, né? De forma miraculosa e de forma parcial também natural, diante de todos vendo esta realidade. Então, o povo imaginou, talvez pudesse haver, né, melhor dizendo, algum candidato melhor do que Aharão para o sacerdócio, mas com esta demonstração divina, de forma parcial miraculosa e parcial natural, então vem tirar definitivamente todas as dúvidas que a tribo de Levi é a tribo do sacerdócio, e em particular Aharão e a sua família, a sua descendência, são escolhidos para o Kohen Gadol, o sacerdócio, de forma especial. Então Rashi, ele conclui que o milagre do cajado queria provar não somente o consentimento divino, a nomeação de Aharão, mas ainda uma indicação de sua genuína adequação para o cargo. Então, isso levou Rashi a formular seu ponto de vista, de que no nível literal, o cajado floresceu miraculosamente, mas se desenvolveu naturalmente. O miraculoso começo da flor da amendoeira representou a aprovação divina do sacerdócio de Aharão. Mas as amêndoas se desenvolveram naturalmente como um sinal para o povo judeu de que Aharão era naturalmente adequado para ser o sumo sacerdote, né? Então, dessa forma aqui, o milagre do cajado, ele foi de forma miraculosa e de forma natural, sem sombra de dúvidas, né? Então, por isso, o cajado, embora o cajado de Aharão fosse algo material e simples, o fato de ele ter sido colocado na tenda da reunião infundiu nele santidade, transformando em um cajado de Deus, porque assim ficou conhecido. E como sua influência espiritual é eterna, esse cajado auxilia cada judeu a andar nos caminhos de Deus. Até mesmo quando alguém se enfatiza com as dificuldades da vida, estas bênçãos especiais nos permitem incutir em tudo, mesmo em objetos inanimados, como um cajado, por exemplo, a vitalidade associada à vida judaica. Assim, a lição do cajado de Aharão é que tudo no mundo deve ser feito para florescer e ser embelezado com a luz do judaísmo, a ponto de realmente produzir frutos. E tudo isso deve ser feito sem demora, como amêndoas, que florescem mais rápidos do que todos os outros frutos, né? É o comentário do nosso Rashi dentro desse aspecto aqui. Então, amados, como ensinamento para nós, né, do cajado de Aharão, nós temos aí tanto do campo espiritual, como também dentro dos ensinamentos do monoteísmo com fundamento judaico. Então, entre aspas, o cajado de Arão é o cajado que precisa nortear o nosso dia a dia. Por isso, o monoteísmo com fundamento judaico. O fundamento judaico é, entre aspas, o cajado de Aharão, que é o quê? O estilo de vida judaica. Mesmo não sendo judeus, nós temos um estilo de vida judaica. Com a orientação rabínica, nós podemos saber, com essa orientação rabínica, até onde podemos ir e até onde que não devemos avançar o sinal. Então, por isso que é importante no monoteísmo realmente termos o fundamento judaico, porque a revelação divina da Torá veio para o povo judeu com toda a sua sabedoria. E a orientação rabínica é justamente para que nós possamos ter, como Benei Noach, termos realmente uma vida prática em que, entre aspas, o cajado de Aharão possa frutificar.
Ou seja, que nós possamos ir em frente, que nós possamos seguir marchando em frente na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico, certo? Com orientação rabínica, produzindo, trazendo mais luz divina, a nossa techuvá, o nosso estudo da Torá, o nosso estudo das 7 leis de Noé, as suas ramificações, a nossa tzedakah, as nossas preces diárias, e levando, anunciando cada vez mais a unidade e a unicidade de Deus. Ou seja, fazendo com que o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica possa cada vez mais ser expandido. E é isso que realmente as profecias bíblicas falam para conosco com referência realmente ao anunciar a redenção final com o Mashiach, a Geulah, para que de fato a Galut, o exílio, tanto do povo judeu como do nosso planeta, venha chegar ao seu ponto final. E possa haver o quê? A transformação pela Geulah, a redenção final, para que realmente todo o povo judeu e todas as nações possam ser, de fato, os 4 reinos, juntamente com os 4 reinos, serem completamente sarados, curados e transformados pela redenção final. Então, dentro desse aspecto, nós precisamos estar realmente, entre aspas, com o cajado de Aharão e levarmos cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico. Porque somente assim, amados, o monoteísmo, a fé no único Deus com fundamento judaico, é que nós podemos trazer mais luz, mais presença divina para o nosso mundo e transformar o nosso mundo para ser a moradia de Deus. Somente assim é que nós podemos realmente estarmos anunciando a Geulah, a redenção final. A nossa vida prática, ela não pode de forma alguma deixar de anunciar a Geulah, a redenção final. No dia 12 de junho, nas primeiras horas da manhã do ano de 1994, o nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, ele deixou o confinamento do seu corpo. Voltando o sinal, Baruch Hashem. Tudo ok por aí, pessoal? Caiu o sinal, estamos voltando. Ok? Vamos seguir em frente? Então, amados, no dia 12 de junho, pelas primeiras horas da manhã de 1994, no dia Gimel Tammuz, o terceiro dia de Tammuz, foi quando realmente houve o ocultamento do corpo físico do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? E aí ele alcançou a libertação da sua alma, da sua neshama, do seu corpo físico. E por isso que os sábios falam que aí começou a redenção final, né? Então, é dentro desse aspecto que nós temos aí a questão de Gimel Tammuz. E hoje é o dia Gimel Tammuz, o terceiro dia de Tammuz, onde recordamos realmente esse fato, estas realidades. Então, vejam bem o que o Rabino Chaim Ashkenazi, ele traz para nós aqui. Eu ouvi que o ex-rabino-chefe de Israel, o rabino Israel Meir Lau, quando participava de um jantar de Chabad na América do Sul, foi perguntado sobre o que ele pensava dos Lubavitchers, né, que acreditam que o Rebbe é Rai Vekayam, que significa que o Rebbe vive e perdura. O Rabino Lau respondeu com uma pergunta: diga-me a verdade, como você reagiria se o seu Rosh Yeshiva, o seu líder da sua Yeshiva, da sua universidade, lhe pedisse para mudar-se com sua família para Xangai, na China, somente por 1 ano ou 2? Você concordaria? Certamente você irá admitir que daria todos os motivos e desculpas do mundo para não fazer o que ele pediu. Mesmo assim, embora já tenham se passado vários anos desde Gimel Tammuz, os Hassidim
né, os devotos, os seguidores do Chabad, continuam saindo na sua Shelichut, que significa missão, do Rebbe, para acender a faísca judia e aproximar os judeus de seu Pai Celestial. Eles só fazem isso porque o Rebbe assim falou. Diga-me então, quem é Chai Vekayam? Quem é que vive e perdura? O seu Roshi da sua Yeshiva ou o Lubavitcher Rebbe? Eu ouvi uma história semelhante, diz o Rabino Chaim Ashkenazi, contada a mim pelo Rebbe Nahum Rabinovitzi, no Anash, em Jerusalém. Uma vez, quando ele se encontrou com o Rabino Shelomon Zalman Auerbach, o famoso Posek, que é o legislador, significa, de abençoada memória, o Rabino Auerbach perguntou: como é que os Hassidim de Chabad dizem que seu Rebbe está vivo? Então, o Rav Nahum respondeu: há tantos indivíduos sobre os quais se diz, eles são chamados de mortos. Referindo-se ao dito do Talmud, em que diz, os perversos, durante suas vidas, são chamados de mortos, os perversos. Contudo, eles escrevem, Shelita, que tenha longos e bons anos de vida, depois de seus nomes, e ninguém se incomoda com isso. Se há alguém sobre quem se diz que ele está vivo, por que as pessoas se espantam? O Rabino Auerbach sorriu e disse: você tem razão. O Rebbe Nahum deu uma resposta inteligente, mas esse realmente é o caso em que o Rebbe só é chamado de Rai, aquele que vive. Alguns respondem sim, e alguns respondem não. Qualquer pessoa pouco familiarizada com os ensinamentos do Rebbe, ou mesmo que esteja familiarizado e pensa que o Rebbe só falou de forma metafórica, dirá que sim. Mas alguém imbuído da crença de que os ensinamentos e as orientações do Rebbe são a pura verdade, e com certeza eles literalmente são a verdade, os seus ensinamentos, responderá inequivocadamente: Rai não é apenas uma descrição de um Hassidim, né, ou de um Hassidish Ergesh, que significa o sentimento de um Hassid, um devoto, um seguidor do Rebbe, projetado para não deixar que as pessoas se deprimam. É a realidade. Em outras palavras, entender a realidade do Rebbe hoje depende, em grande medida, do conhecimento e da compreensão da pessoa do que o Rebbe disse. Eu presenciei uma conversa entre o Gerer Hassid e o Mitnaged, um oponente do Hassidismo. O Mitnaged disse: olhe, os Lubavitchers, que tolice, eles falam sobre o Rebbe deles com relação a Mashiach e sobre como ele está aqui fisicamente. O Gerer Hassid, você respondeu ao oponente, né? Você deveria saber que eles não disse nada por conta própria. Tudo está escrito, seja na Torá ou na Torá HaHassidut. Você não precisa aceitar, mas não pode dizer que é tolice e que eles inventaram isso. Então aqui, né, antes de continuarmos, né, nós temos aqui exatamente a posição do Chabad, que o Rebbe, ele teve apenas o seu ocultamento do corpo físico, mas que ele é Rai Vekayam, que ele vive e perdura. E então os ensinamentos do Rebbe, a sua vida, a sua obra, tudo que ele disse. Então, para os seguidores do Chabad,
são verdades. E verdades, como é a Torá é a verdade. E a verdade, ela é infinita, ela é eterna. Por isso que a Torá é eterna. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele permaneceu fundamentado na verdade, ou seja, fundamentado na Torá. Então, a verdade é fundamentada na Torá, a sua vida, a sua obra, todos os seus ensinamentos, juntamente com ele, são eternos. Por isso, Vekayam, né? Rai Vekayam, ou seja, ele vive e perdura. Rai Vekayam, melhor dizendo. Rai Vekayam, ou seja, ele vive e perdura. Então, obviamente, tem os oponentes. E os oponentes falam, não é a verdade, isso não está certo. Então, aqui, realmente, o defensor, né, realmente, da questão Chabad, ele fala de forma simples e bem objetiva, dizendo, você não precisa crer, você não precisa acreditar nisso, mas também você não pode dizer que é tolice, porque tudo está, de fato, fundamentado na Torá, e na Torá Ha-Hassidut, nos ensinamentos do Hassidismo. Você não precisa aceitar, mas também você não precisa dizer que é uma questão de tolice, porque dizendo que eles inventaram isso, e não, porque desde 1994 nada caiu por terra daquilo que o Rebbe trouxe. Então, em outra conversa, desta vez com um Hassid Chabad, né, um seguidor do Chabad, e seu primo, que é um Poilish Hassid, disse o primo, eu estudei as Sichot de seu Rebbe, e estou lhe dizendo que se um Rabadnik diz que o Rebbe não disse que ele é Mashiach, ou se ele diz que não precisa haver um Rebbe que esteja aqui fisicamente, ele é um mentiroso. Assim está escrito na Sichot do Rebbe, preto no branco. Eu não tenho que aceitar isso porque eu não sou um Hassid Chabad, mas dizer que ele nunca disse isso é uma completa mentira. Eu ouvi o seguinte, um Lubavitcher que diz que nada aconteceu em Gimel Tammuz não é normal. E um Lubavitcher que diz que em Gimel Tammuz o que aconteceu é o que parece ter acontecido, também não é normal isso. O que mudou? Se quem não é Lubavitch entende isso, o que aconteceu conosco? Todo Hassid Chabad, todo devoto do Chabad, em todo o mundo proclamou abertamente que o Rebbe é Meler HaMashiach Leolam Vaed, até Gimel Tammuz de 5.754, ou pelo menos até o dia 27 de Adar 5.752. Eles anunciavam isso unanimemente, não porque todos eles se reuniram em um lugar e tomaram a decisão de agir assim, mas porque era óbvio que isso é o que o Rebbe estava dizendo em suas sichot, os seus discursos e os seus ensinamentos, e não havia nenhuma outra maneira de entendê-las. Além disso, o Rebbe fez tudo o que pôde para assegurar-se de que nós o entendemos. E ele sabia como seus Hassidim e Mekusharim o entendiam, liberando aqueles que acreditavam. Estava a elite dos Hassidim de Chabad, né? Os Roserim, pessoas que decoravam os discursos proferidos pelo Rebbe para depois transcrever todo o seu discurso. E todos acreditavam nisso. De repente, depois de 27 de Adar de 5.752, e mais ainda depois de 27 de Adar 2 de 5.754, e mais ainda depois de Gimel Tammuz, ou seja, o terceiro dia de Tammuz,
5.754, que corresponde ao ano de 1994, algumas pessoas decidiram que nós não entendemos o que o Rebbe disse e escreveu. A desculpa delas é que aquilo que nós podemos ver é mais forte que todas as sirot, e portanto é um Yud Shevat, 2 de Nissan, 13 de Tishrei, 9 de Kislev e 24 de Kevet, outra vez. Quando aqueles que pensam que Gimel Tammuz é um Yom Hilula, dia de falecimento, há diversas opiniões sobre a atual situação, ou seja, nem todos encaram o dia como um falecimento, mas o início da Geulah, da redenção. Algumas pessoas são da opinião de que a partir de Gimel Tammuz em diante não há nenhum Nassid Hador. O que significa Nassid Hador? Significa líder da geração. Alguns pensam que o Rebbe é o Nassid Hador e dizem, baseados no capítulo 27 de Igeret HaKodesh Notania, que ele está aqui mais do que durante a sua vida. Embora não esteja claro por que este seria o caso referente ao Rebbe, mas não aos Rebbeim que o precederam até Moshe Rabbeinu, ou seja, até Moshe Rabbeinu, até o nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então, segundo muitos Hassidim, né, o que está no Tânia, no capítulo 27, se refere ao nosso Rebbe. Há outros que dizem que o Rebbe não só está aqui, mas do que durante a sua vida de forma espiritual, mas também está conectado ao mundo físico, diferentemente dos outros líderes. De acordo com a visão, o 770, que é o endereço dele lá no Brooklyn, Nova York, Estados Unidos, é um lugar de reunião para as orações e o Farbrengens, porque a santidade não se afasta do lugar do Tzadik. Eles estão convencidos de que esta abordagem é normal e agradável, e esta é a maneira apropriada de educar a próxima geração. E quem não pensa assim não é Chabad. Estas são as mesmas pessoas que antes sustentavam que quem não pensa que o Rebbe é Melech HaMashiach Leolam Vaed, não é Chabad. Então, dessa forma, entendem que o Rebbe, né, realmente, se alguém viesse e falasse como aquele Mitgnaged, né, o opositor, né, dizendo que não aceita, ponto final, né? Então não é uma questão de ficar discutindo sim ou não, não ou sim. Então quem é Chabad segue os ensinamentos Chabad, né? Quem ainda não entendeu, paciência, tudo acontecerá no seu tempo, sem sombra de dúvidas. Mas os que estão vivendo o momento Chabad, certo? E estão seguindo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estão de fato aí vivendo aquilo que nós estamos aprendendo dentro do movimento Chabad. E é nesse sentido que nós vamos seguindo em frente, sem sombra de dúvidas. Por isso, o Rebbe é Melech HaMashiach Leolam Vaed. Ponto final, né? Não vamos ficar aí discutindo com quem não aceita, com quem não acredita, e patati e patatá. Não é essa a nossa finalidade. A nossa finalidade é cada vez mais